Você sabe o que é Value Investing? Warren Buffett ensina que o segredo está em entender o valor real de uma empresa e investir com consciência, não com emoção. E hoje eu vou te mostrar como identificar oportunidades reais no mercado financeiro. Então, os princípios do Value Investing são a análise fundamentalista, margem de segurança e paciência. E como é que a gente vai identificar uma oportunidade usando essa técnica? Imagina que eu te dou uma nota de $100 e você pode comprar essa nota por $60. Ou seja, automaticamente você vai estar ganhando. E é exatamente isso que o Warren Buffett sugere que a gente faça nos investimentos. Que a gente compre empresas que valem 100 com a cotação a 60. E isso vai gerar tanto uma oportunidade de ganho, mas também um controle de risco, porque quanto maior é essa diferença entre o preço de tela e o valor justo, maior é a oportunidade, mas também o menor o risco de você pagar caro. Lembrando, pagar caro é o que pode fazer você perder dinheiro da maneira mais fácil, mais rápida. Então, um bom investidor, ele sempre vai ser muito consciente com relação ao preço importar. E a margem de segurança, ela vai ser medida exatamente nessa comparação. Só que às vezes o mercado pode demorar 2, 3, 4 anos para haver essa convergência entre preço e valor. É por isso que você precisa ter um controle emocional para executar isso na prática. E como é que o comportamento influencia decisões de compra e venda? Exatamente quando você treina o teu cérebro a comprar valor ao invés de preço, você vai ter um processo, um passo a passo claro, onde você vai fazer as suas contas e você vai entender quanto que aquele negócio vale. E para isso você precisa fazer previsões conservadoras, você tem que estar muito conectado à realidade e você precisa conversar com as pessoas. Então, se você tiver a oportunidade de conversar com possíveis clientes, possíveis fornecedores, concorrentes dessas empresas, você vai ter uma clareza muito maior sobre qual que é o valor real, se existe uma vantagem competitiva naquele negócio, que é o que o Warren Buffett chama de fosso competitivo, que é aquele rio que tem entre o castelo e quem está querendo invadir. Quanto mais largo esse rio é, mais difícil alguém é para invadir aquele castelo. Você tem o teu arqueiro que está ali, você tem o dragão do Game of Thrones para proteger o teu castelo. Então essa distância te dá um tempo para você se adaptar. E as empresas, elas têm a mesma situação. Por exemplo, a Coca-Cola, que é um dos maiores estudos de caso aí da carreira do Warren Buffett, ninguém mais pode fazer Coca-Cola a não ser a Coca-Cola. Então ela tem uma marca que tem um valor, que tem um fosso competitivo muito grande a qualquer outro refrigerante de cola. Mas a gente pode trazer aqui vários exemplos que o Warren Buffett executou na carreira dele, mas eu vou trazer aqui um dos mais emblemáticos, que talvez tenha sido o investimento que gerou o maior retorno num menor espaço de tempo para ele, foi quando ele investiu no Washington Post na década de 70, durante ali a crise do governo Reagan, do Watergate. O jornal era um grande opositor do governo e aí o jornal ele começou a valer muito pouco. Warren Buffett viu o valor de ter um jornal na maior capital do maior país do mundo e aí esse investimento ele se multiplicou mais de 400 vezes numa questão de 7 anos, tá? Então, claramente, ele comprou muito valor a um preço muito baixo e é exatamente isso que move o ponteiro. E uma outra característica também desse investimento em valor que o Warren Buffett pratica é a concentração do portfólio, né? Então, ele não tem 50, 100 ações, ele tem poucas ideias bastante valiosas e isso é tudo que ele precisa para gerar o retorno absurdo que ele gerou ao longo da carreira dele aí de mais de 80 anos investindo, né? Então, vamos aqui falar de um exercício prático, que é você fazer a análise de uma empresa usando os critérios comportamentais e financeiros. Então, a gente pode entender aqui qual que é a 5 forças de Porter para esse negócio. Então, ali você vai entender o comportamento dos fornecedores, dos clientes, dos rivais, também de outras dinâmicas de produtos substitutos. E você também vai fazer um crossover, você vai fazer uma interação entre esses dados qualitativos com o valor justo dessa empresa que você pode usar o fluxo de caixa descontado para você prever os fluxos de caixa e usar uma taxa de desconto adequada ao risco dessa empresa. Se você quer aprender a escolher investimentos com segurança, inteligência emocional, comenta, quero Value Investing, para você baixar o meu checklist exclusivo de Value Investing de graça.